Olha, e eu vou falar para você, eu vou colocar mais um vídeo aqui, para você perceber como eles são articulados, ó. Gente, por exemplo, um cara que você nem. Você fala assim, não, não é possível. Eu fui rolando vídeos quando começou essa fake news das malas de dinheiro para a Rússia, e aí eu percebi que até caras assim, meio que insignificantes aqui, eles estão colocando a mesma coisa, mas, por exemplo, esse cara aqui mora nos Estados Unidos. Aí ele foi lá e fez a mesma coisa. Coloca no ar esse aqui, Lindy, por favor. Ataque a Janja também. Parece que é tudo coordenado, é tudo ao mesmo tempo, foi tudo feito no mesmo dia. Sabe? Parece que eles recebem uma pauta e falam assim: ó, gente, hoje todo mundo falando que a Janja foi para a Rússia com dinheiro roubado, tá? Mas Aí assim olha que só esse funciona. cara falando. Olha só. Senta que lá vem pedrada. Porra, aí você tá achando que todo mundo é otário. Um avião do governo, sem passageiros, sem segurança, sem fiscalização, sai do Brasil, atravessa o Atlântico e pousa na Rússia. Nesse percurso, 3 países negaram a passagem sobrevoo da Força Aérea Brasileira. Ó, a primeira coisa bizarra que ele tá falando que negaram, né, isso aí, não foi, cada país negou por motivo diferente. Um foi porque não respondeu, porque quando você passa pelo sistema aéreo, você precisa pedir autorização, né? E eles não responderam, aí eles fizeram a curva e fizeram um novo caminho. E os outros dois, por estarem do lado da Ucrânia, eles falaram que não iriam dar o espaço aéreo para o Brasil por uma questão diplomática, que é perigoso, né? Que não é bom fazer isso, né? Porque estão em conflito ali. Foi só por causa disso, não tem a ver que o Brasil não é bem quisto, não tem absolutamente nada a ver, né? Mas ele já coloca essa no bolo para ver se soma, né? Vamos lá. Desculpa, mas isso não é passeio não, gente. Isso é aquele tipo de movimento que daqui a alguns meses passa no Jornal Nacional como escândalo internacional. Todos aqueles que estão calados nesse momento vão falar: mas eu não sabia. Vocês lembram do Mensalão, Petrolão? Tudo começa assim, viagem estranha, o povo achando que tá tudo normal, até que estoura a bomba. Barulho, mala de dinheiro e os caras falando que não sabe o que tá acontecendo. Moraes calado. Só fala uma coisa, depois do escândalo do INSS e essa viagem radical da primeira-dama para a Rússia, com 3 países negando o espaço aéreo, senta que lá vem pedrada. Percebeu que é tudo cocaína, né? assim? Não, não. Percebeu que é tipo assim, ele começa a misturar as coisas, mas Sim. sempre tem a Janja com as malas indo para a Rússia. Perceba que todos eles fazem as coisas juntas, tem que ter a Janja no meio, sabe? Aqui é a mesma coisa. Eu vou colocar um outro vídeo, mais um só. Olha aqui, coloca esse vídeo para mim no ar, por favor. Você vai perceber que os assuntos são diferentes, mas o ataque é coordenado. Olha lá. Opa, deixa eu colocar aqui, ó. Sabe por que aqui nos Estados Unidos... Ele vai falar por que os tênis são caros no Brasil e nos Estados Unidos é barato. Que ele tá falando um besterol gigante também. Você paga 100 conto nesse Sambi no Brasil, R$1.310, porque no Brasil você precisa cobrir mais de... Vamos lembrar que $100, tá, gente? Vamos só lembrar, ele tá falando que no Brasil custa 1.000 e pouco. $100 lá, se você converter já pau a pau no Brasil, o tênis já vai para 500 e poucos reais. Quase R$600. Aí a gente vai colocar imposto de 60% do tênis, que é o imposto de importação, não somente por causa de Lula, não existe Lula nesse jogo aí. Esse imposto de 60% de importação é para proteger a indústria brasileira, isso aí foi um pedido da própria indústria brasileira para que houvesse, inclusive naqueles abaixo de $50, e o pedido desse abaixo de $50, que nem faz parte desse tênis, mas de coisas mais baratas, foi a pedido do próprio velho da van, que junto com o setor... Junto com o setor calçadista, eles queriam que colocasse o imposto de 20% para produtos até de $50, que vai até R$250, justamente para proteger o próprio comércio da Havan e de todo o setor calçadista. Então, você perceba que é sempre ataque do governo federal quando não tem absolutamente nada a ver. Mas a gente vai chegar na Janja. Olha o que ele vai falar. Tem que ter Janja no meio. Foi tudo na mesma semana. Olha só. Mais de 200 bilhões de reais de roubo do INSS. Esse tênis aqui, 29... Percebeu que já entrou no INSS, percebeu? O tênis é caro, porque o INSS está sendo roubado, né? Tem que pagar o rombo do INSS. Olha lá, ele vai colocando. R$98 aqui nos Estados Unidos. No Brasil, R$891.
Sabe por quê? Porque você precisa pagar o SUS, que é de graça. Esse Adidas Run aqui tá R$ 39,98. No Brasil, R$830. Sabe por quê? Porque a Janja tem que passar uma semana em Paris, no Japão, na Rússia. Olha lá, na Rússia. Você tá vendo? Que é tudo. Ele botou INSS, botou a Rússia. É tudo no mesmo esquema. Olha lá. No seu dinheiro. Pagar o SUS. R$ 59,98. No Brasil, R$ 1.081. Sabe por quê? Porque no Brasil você precisa pagar o rombo de 2,6 bilhões de reais dos Correios. Uma empresa estatal e sem concorrência. Então não é que aqui nos Estados Unidos é barato. No Brasil que tá tudo inflado. Porque além do tênis, você ainda paga corrupção, os rombos do INSS, os luxos da Janja, as farras das estatais. Mas e aí? Quantos impostos você ainda aguenta pagar antes de perceber que tem algo errado? Aí o ignorante, tipo assim, é uma ignorância. Assim, é porque assim, eu não consigo nem achar que isso é ignorância. Porque tem que ser tão burro pra falar tanta burrice que eu já acho que é má fé mesmo. Porque não tem como acreditar que esse cara não entende que o preço desse tênis aqui no Brasil não tem absolutamente nada a ver com o que ele falou. E desde sempre... É uma coisa absurda. Pode tirar, Lindy, esse vídeo aqui. Se esse animal quebrar a perna lá nos Estados Unidos, ele vai pagar quantos tênis para poder consertar a perna lá, já que ele não tem o SUS? Cara. Não é? Então, aquela questão, junto um monte de coisa, tem um discurso fácil, que o cara já tá puto, já porque a comida tá cara, porque ele trabalha pra caramba, porque é de escala 6x1, porque o transporte público é uma porcaria. Aí o cara vai lá, não tem uma formação política de base, chega na escola, o filho dele, ele e o filho dele com aquele pensamento fundamentalista, não aceita o contraditório, não aceita entender como funciona a sociedade, ele vira e aceita esse discurso fácil, porque ele é muito fácil você engolir esse discurso. Você junta um monte de coisa nada a ver. E assim, e o pior de tudo, Vitor, que esses caras têm influências com maior e menor impacto, capilaridade. Só que foi o que você falou no início. Eles, de fato, eles têm uma pauta. E quando essa pauta explode, essa pauta dá muito like, dá muito view. Então eles vão repetindo. É a receita de bolo deles, tá? Quando o Nicolas Ferreira fez aquela jogada do Pix, que, assim, vamos colocar dentro da perspectiva de guerra híbrida, foi genial, tá? O que eles fizeram ali. O Pix virou assunto durante uma semana, mas assim, todo lugar que você ia, cara, eu moro no interior, mas eu tenho aqui a cidade não é tão pequena. 3 estabelecimentos para comprar um cabo de rede. Eu fui comprar um pedaço de cabo de rede. Eu não consegui pagar no Pix no dia seguinte. Os caras não aceitavam no Pix. Eu falei, tá ótimo, passa no crédito então, sacou? Você vai ter que pagar tudo o seu cartão aí. Ah, eu prefiro que vão taxar o Pix. Ou seja, isso funciona. Porque é uma rede mesmo. O Nicolas lançou. Sabe o que é pior? Mundo falando. Mas sabe o que é pior? Quando esse exemplo que você deu, que é muito pontual esse lance do Pix, o cara fala assim, olha, eu não quero receber no Pix porque eu não quero ser vigiado. Uma pergunta que eu fiz numa live foi a seguinte, a pessoa que não quer ser vigiada, por quê? Tá sonegando? Pois é. Eu não devo nada. Não quer ser vigiado e tem um perfil no Instagram falando merda. Público. Não quer ser vigiada. Então, exato. Assim, totalmente. Exatamente. Você perceba que as pessoas, assim, muita gente que cai nessa lorota é porque também, de alguma forma, tipo assim... Porque assim, é difícil você... Tá com algum esquema também errado, né? Eu vi muitos vídeos de pessoas que são pequenos empreendedores, tal, que tem uma MEI, aí o cara tá levantando 200 mil com MEI, tá ligado? Acho que é por isso que ele não quer, que não pode, né? Exatamente. Ele já devia ter ido para outro patamar, né? Já devia ter ido para outro esquema de empresa. Mas assim, o que eu tô te dizendo é que esses ataques, eles podem dar muito like, podem dar muito view, ok, mas eu não acredito que seja só isso, porque é muito perfeito. As palavras-chave e tudo. Eu acho que eles têm braços com esses youtubers de fora. Eu acho que eles devem ter um negócio a mais. E o grande erro, para mim, que eu conversei isso outro dia, é que a gente pode não colocar a culpa no governo federal sobre a comunicação do governo, mas falta uma interação maior com aqueles que querem ajudar. Por exemplo, às vezes tem fake news que eu demoro
3, 4 dias até entender o que realmente aconteceu, para eu buscar tudo no site da transparência, para eu fazer pesquisas absurdas. E às vezes a gente consegue, antes do próprio governo, desmentir. Então, assim, eu demoro 3, 4 dias. A mentira é feita em meia hora. Eles conseguem ficar 3, 4 dias. Você lembra, em 2018, foi na sexta-feira, antes das eleições, o Bolsonaro estava bem na frente do Haddad, tá? Mas, assim, saiu uma fake news de que o Haddad tinha envolvimento com pedofilia na sexta-feira à noite. Nossa, nem fiquei sabendo disso. Se você procurar, você vai lembrar disso aí, porque era até uma resposta à questão do Bolsonaro das meninas. Não, isso foi depois das meninas, que ele falou lá em Brasília. Isso foi depois. Mas falaram que o Haddad era pedófilo, e isso, eu lembro que na época, não sei se foi a FRJ, algum grupo que fez uma análise, em 2 horas foram 28 milhões de compartilhamento, em 2 horas. Então, assim, qual o problema da desinformação? Ela viraliza muito rápido e ganha uma capilaridade enorme. Mas sempre que você vai desmentir, você nunca vai conseguir essa capilaridade, nunca. Porque as pessoas não procuram desmentido, elas querem continuar afirmando aquilo. É natural isso. E o que acontece? Como fazer, então? Porque existe um negócio muito sério, Vitor, na questão das agências de checagem, tá? Vamos supor, vamos pegar essas agências mais tradicionais, lupas aos fatos. Quantas vezes eles vieram desmentir que o triplex era do Lula, tá? Que os pedalinhos não foram comprados com dinheiro do Odebrecht. Nunca vieram desmentir. Então você já vê um problema aí. Como o professor Afonso sempre fala, as agências de checagem são o Ministério da Verdade Corporativa, que interessa a eles, dessas grandes agências. E tem um outro problema também. Você, assim, durante o governo Bolsonaro era a foice de São Paulo, não era? Era Globolixo. Se você pega e você faz olhar os fatos, você desmente uma desinformação, para aquela base do bolsonarista, isso vira viés de confirmação. Olha, o Haddad não é pedófilo, o fato é que Haddad não é pedófilo. Eles vão virar e vão falar o seguinte: olha, quem está falando é a foice de São Paulo, que é comunista, gaysista, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou seja, Haddad é um pedófilo. Então, esse é um grande problema das agências de checagem. Então, assim, isso é um desafio que não é só nosso no Brasil, não, tá? É em todo lugar. Como lidar com a velocidade das redes, com que a desinformação circula, tá? E outra coisa, ela não circula por um acaso. Existe um algoritmo ali por trás, que vai dar um engajamento, que vai estar fazendo com que aquela informação viralize. Porque, geralmente, essa informação... Quer ver o exemplo do Pix, que eu acho muito ilustrativo? Existe, assim, na academia a gente está buscando novos modelos tecnocientíficos para entender como fazer o combate à desinformação. Existem alguns modelos que estão sendo testados. Um deles chama pré-bunker, que é como se fosse uma inoculação contra a desinformação. É literalmente uma vacina contra a desinformação, uma vacina cognitiva. Como isso funcionaria no caso, por exemplo, do Pix? Você sabe que é um tema sensível, que o Pix foi, de fato, uma conquista da sociedade, facilita muito a nossa vida. Aqui para o canal, por tudo a nossa vida facilita muito. Só que o Pix, de fato, tem um problema. Lavagem de dinheiro, o crime organizado utilizava para não prestar conta, etc. e tal. Sabendo dessa sensibilidade do tema, o que o governo deveria fazer? Olha, a gente vai fazer alterações no Pix, só que isso é um tema muito sensível para a sociedade e pode gerar ruído. O que ele tinha que ter feito antes? Preparado a sociedade para receber a informação das mudanças do Pix. Por exemplo, lançava peças publicitárias do governo falando: você sabia que o tráfico de drogas no seu bairro utiliza o Pix para lavar dinheiro? Você sabia que as milícias utilizam o Pix para lavar o seu dinheiro que você precisa dar para eles? Ou então os comerciantes que não são honestos, etc. E tal. Fazia uma campanha contra fraude no Pix. E depois lançaria as mudanças, anunciaria as mudanças para quê? Para poder suprir a demanda de combater essas irregularidades. Então, isso já seria um benefício para o governo. Mas não, ele jogou. E isso foi num momento extremamente sensível. Por quê? No dia anterior, eu sempre dou esse exemplo, porque eu acho esse exemplo muito claro. No dia anterior, 2 dias antes, o Zuckerberg tinha anunciado, foi logo depois da posse do Trump, que ele iria acabar com a política de checagem de fato das plataformas da Meta. No dia seguinte, a PGR,
a Advocacia Geral da União enviou não sei como que chama, um documento pedindo explicações à Meta sobre por que eles fariam isso e qual foi a resposta deles. Olha, vocês não se preocupam, tá tudo jóia, no Brasil não vai mudar nada. Não vamos mexer com o Xandão, fica tranquilo. No dia seguinte, bicho, 300 milhões de compartilhamento do vídeo do Nicolas. Sabe o que eles mostraram? Primeiro, que andam juntos. E segundo, não precisa de desinformação. Eles têm o algoritmo, eles fazem o que eles querem. Então, imagina como vai ser 2026. Imagina... Com números surreais, né? Com números maiores que a própria população brasileira. População brasileira, exatamente. Eles mostraram, assim, o Nicolas mostrou força, o Nicolas é um avatar com muita força, sim, na extrema-direita, talvez o mais forte. De todos, tá? Talvez. Agora, a Meta mostrou como uma plataforma dona de redes sociais de que ela tem, sim, o poder do algoritmo de dar capilaridade para o discurso que interessa a ela. E quem interessa mais a Meta? O Nicolas ou o Alexandre de Moraes? O Nicolas ou o governo Lula? Com certeza. O caos, entendeu? Né? O caos é que interessa, né? Olha o tamanho do nosso desafio.